Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aí compartilhando aí a live de hoje. Hoje nós teremos um convidado super especial. Todo mundo aí enviando aviãozinho. Oi, Átilas. Boa noite. Boa noite. Estou aguardando você, Átilas, a enviar para mim aí solicitação para entrar ao vivo. Pode enviar. Oi, Bárbara. Minha lâmpada hoje está com mau contato. Aí, agora sim, melhorou. Olá, estamos de volta. Tá tudo bem, Átila? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos que estão por aqui, quem já está chegando. A gente agradece aí essa soma por essa temática tão importante que a gente precisa evidenciar, conhecer, conversar. Um caminho inconcluso, né? Porque estudos e contribuições estão acontecendo, mas que, sem dúvida alguma, a necessidade é exposta e a gente precisa, sem dúvida alguma, falar, abordar e, mais que isso, vivenciar positivamente a questão das altas habilidades de superdotação. É verdade, Átilas. E amanhã, né, para quem não sabe, é o Dia Internacional das Altas Habilidades Superdotação. E hoje eu Exato. estou de laranja em homenagem ao nosso dia, né? Porque é um dia comemorado aí, né, que nós temos. Muitos calendários de educação especial inclusiva não consta essa data, né? Nós vemos várias outras comemorações, mas aí nós ainda não vemos. Então nós vamos ter que tirar aí a superdotação da invisibilidade. Por isso que eu vim de Exatamente. laranja hoje. Aí já enviou o aviãozinho, pessoal? Todo mundo aí enviando aviãozinho, convidando o pessoal, subindo o coraçãozinho, porque tem que subir o coração para não cair a live, viu? Deixa eu avisar o pessoal aqui do Instagram. Peraí, já a gente começa. Eu fico muito feliz de já estar vendo aqui pessoas que me seguem, pessoas com as quais eu já tive relação profissional como psicopedagogo. Fico muito feliz de ver pessoas aqui chegando, então, para mim, é um motivo de alegria maior ainda. A oportunidade Com em si já certeza. inclusive da gente ver essa soma, essa corrente é muito, muito positivo, muito gratificante e entusiasmante. Com certeza, é porque você é um profissional de confiança, né, Átila? Por isso que é um profissional de potência aí no nosso meio, né, que a gente precisa muito, né? Você aí no Ceará, né? Eu aqui em Minas Gerais, então a gente une os conhecimentos, a gente vai trocando, né? É, Informações, aprendizados, né? Constantes. Você está mais tempo nesse meio do que eu, mas a gente está em constante aprendizado, né? sem dúvida alguma. Inclusive, quando a gente vê pelo Brasil diferentes instituições, no âmbito público, privado, trabalhando, é assim, é tão. é, é, fortalece tanto a gente, ao passo que, à medida que dá para a gente aquela mensagem de: olha, você não está sozinho, vem aquele processo de ensinamento, porque você conhece diferentes possibilidades de atendimento, de identificação, né? Agora, lógico, isso não significa um mar sem fim que não conduz a lugar nenhum. Não, pelo contrário, a gente vislumbra esse universo de possibilidades, mas devemos
ter como norte o embasamento técnico, o embasamento científico, para que a gente possa fazer um trabalho positivo. É verdade. Átila, já passou até da hora da gente iniciar, mas como estava chegando pessoas, eu ainda aguardei. Uma convidada alertou a mim a respeito da descrição, da gente se descrever, né, para as pessoas, né, que são deficientes visuais. Então, agora eu estou me descrevendo e depois você se descreve para o pessoal aí, né, que tem essa deficiência visual, né? Então, eu sou a Tatiane, eu sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos, eu estou com uma blusa laranja e um lenço amarrado no pescoço com detalhes laranja. Atrás de mim tem um piano preto e está aparecendo uma parte de um órgão eletrônico preto também. Você. Eu sou Antônio Átilas Lopes de Oliveira, sou psicopedagogo e estou aqui usando óculos com uma camisa cor rosa com faixas cinzas e estou numa etapa de estar barbudo e bigodudo. Estou num ambiente aqui, numa parede tradicional, ao fundo, e muito disposto, saudando todos que estão aqui para falar um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. Muito bom. Então vamos lá. Átilas, conta mais um pouquinho aí para nós sobre você, da onde você é, nós já falamos, né, que é do Ceará, e um pouco mais do seu trabalho. E desde já agradeço sua presença e sua disponibilidade, né, porque você é uma pessoa muito ocupada, né, e eu fico muito feliz de você estar aqui, né, compartilhando aí seu conhecimento comigo, né, e com o pessoal que está aí nos assistindo. Tatiana, eu que agradeço. Mais uma vez agradeço a todos que estão por aqui. Essa soma maravilhosa e extraordinária. Bem, eu sou psicopedagogo, resido na cidade de Ipu, interior do estado do Ceará. E desde o ano passado, com a criação do meu perfil para divulgar as altas habilidades no Instagram, eu tenho me detido sobremaneira, de uma forma mais intensa nessa questão, realizando trabalho junto a escolas no que diz respeito à elaboração do plano educacional individualizado, orientações pedagógicas, participando de encontros com pessoas com altas habilidades, sobretudo o público infanto-juvenil. E conversando com pais, lidando com instituições, trabalhando como voluntário em algumas delas no atendimento direto junto a pessoas com altas habilidades. Então, tem sido uma experiência maravilhosa, mas que também expõe e é necessário, por mais que doa, trazer também à tona questões dolorosas, que são aquelas que dizem respeito ao desconhecimento das altas habilidades. E quando a gente desconhece, ou nós excluímos, ou nós temos uma visão que não corresponde às necessidades que ali se apresentam, ou então apresentamos um trabalho muito aquém do esperado, do necessário. E isso acaba gerando um quadro de exclusão e, numa instância maior, prejuízos acadêmicos, né, superdotados, aí já se derruba um mito, superdotados, pessoas com altas habilidades, não são pessoas que tiram nota 10 em tudo, são pessoas que podem passar por dificuldades e muitas vezes são os piores alunos da sala em notas e em comportamento, né? E aí a gente já tem o termo em inglês underachievement, que são os superdotados de baixa performance. Então, nós só podemos vislumbrar, conhecer melhor esse quadro e atender melhor essas pessoas se nós tivermos esses momentos. E, falando de mim mesmo, o que me trouxe para esse universo foi a vivência na pele das altas habilidades, onde eu passei das flores aos espinhos, da educação básica para o ensino superior, e tive uma situação de vida acadêmica na primeira graduação extremamente dolorosa, né? Lógico que do ponto de vista da formação inicial, da vivência acadêmica, foi algo extraordinário, foi algo, a instituição me fez um bem extraordinário, mas no decorrer do processo eu não me encontrei necessariamente
no atendimento daquilo que eu precisava na época e na gratidão pelo que essa primeira vivência me trouxe academicamente, eu, lamentavelmente, no final das contas, sofri mais do que logrei êxito. E aí, esse caminho, posteriormente à graduação, eu me graduei, fui para a psicopedagogia, que era um sonho antigo, e então eu me vi mergulhado, imerso no universo das altas habilidades, e à medida que fui conversando com famílias, conversando com alunos, e tendo essas vivências que eu falei, como voluntário, né, profissionalmente, prestando trabalho junto a escolas para atender os alunos, né, para conhecer melhor a temática. Então, foi havendo um processo de maior maturidade profissional, maior conhecimento e mais envolvimento. Você falou muito bem, né, dessa questão, né, do conhecimento, né, o quanto que a gente... eu sou pedagoga também, psicopedagoga, terminei psicopedagogia agora faz uns 2 meses. O quanto há um desconhecimento, por mais que você estuda, você faz pós-graduação, você faz faculdade, você especializa, curso, o quanto que você sai cru, né? Você sai cru, você não sabe. Exatamente. E Então, aí, Tatiana, tudo isso que a gente faz, igual você falou, a gente evolui conhecendo o relato de uma pessoa superdotada, dos pais superdotados, sendo voluntário, fazendo essas lives, né? Tudo isso a gente está aprendendo, né? Exatamente. E você vê, por exemplo, muitos alunos que apresentam comportamento pessoal, que apresentam dificuldades na dimensão emocional e até mesmo rendimento em notas na escola de forma problemática, muitas dessas pessoas têm altas habilidades. Logicamente que não são todas. Cada indivíduo tem sua história de vida, tem seu processo de aprendizagem, tem sua história, né? Mas muitas dessas pessoas, também não estou dizendo que é a maioria, mas muitas delas têm altas habilidades e o que nos impede pedagogicamente, do ponto de vista da escola e até profissionalmente de reconhecer isso, de enxergar isso, são aquelas imagens tradicionais que são verdadeiros mitos maléficos de que, não, mas fulano com altas habilidades, nunca. Ele é irresponsável, é bagunceiro, ele não tem comprometimento com nada na escola, ele dorme na classe. Sabe, por favor, você está equivocado. Fulano não tem altas habilidades. E, na verdade, pode sim. Então, o que é que acaba se apresentando como uma cortina negativa que embaça a nossa visão, que nos impede de ter acesso a uma visão real da pessoa? O desconhecimento. E é muito positivo que, ao longo dos últimos anos, né, a gente tem tido contribuições de psicólogos, de pedagogos, de pesquisadores que têm possibilitado, por meio de estudos, pesquisas científicas, um olhar mais amplo sobre as altas habilidades. A gente conhece essas questões que lhes são fundamentais, como a sincronia no desenvolvimento, né, que é o superdotado ser muito bom na área, mas na outra não ser, por exemplo. Rita tem 8 anos, conversa com um adulto sobre política internacional, mas tem reação emocional de um bebezinho de 2 anos. Então, o Alexandre tem 2 anos, já lê muito bem, mas a coordenação motora não acompanhou ainda. Então, lê muito bem, mas ainda não se apropriou da escrita, a grafia não está plena. Então, quando nos falta o conhecimento dessa dimensão da sincronia, por exemplo, a gente começa a duvidar. Não, o fulano não tem outras habilidades não, porque tudo bem, ele se destaca nisso aqui, mas naquilo ali ele é muito fraco. A Rita é muito boa em português, mas é péssima em matemática, não pode ter altas habilidades. E essas compreensões mais maduras, frutos de estudos, tem sido para a gente um convite maravilhoso, uma oportunidade riquíssima de nós compreendermos esses alunos, de uma vez compreendendo melhor eles, que nós possamos ajudá-los, né? Porque a gente começa a desmistificar e a compreender melhor, dar um espaço para o indivíduo. Então, no lugar de você olhar apenas o que o Alexandre sabe ler, e esquece se você focar apenas que o Alexandre não sabe escrever,
e deixa de olhar para o que ele sabe fazer bem acima de uma maneira destacada para a idade que já é lei, então você já está tendo comprometimento aí da sua visão sobre Alexandre como aprendente, como alguém que está aprendendo. E quando você não tem essa visão, como é que você vai atender Alexandre bem? E aí começam a vir problemas. Alexandre começa a perder interesse pela escola, começa a não querer fazer atividades, e isso pode intensificar uma dimensão emocional, que na superdotação também, né, a gente tem até um contributo importante, que é a sobreexcitabilidade emocional, né, que é muita intensidade, e aí tudo isso pode acabar compondo um caldo muito quente e danoso para esse aprendente, que não vai se sentir compreendido. E nesse desnível de visão da escola em relação a ele, se nós não temos uma compreensão devida sobre ele, como é que nós vamos ajudar? E quando não há esse reconhecimento de quem são esses aprendentes e suas características e necessidades, qual é a tendência, Tatiana e companhia? O fosso, o desnível, o abismo, o distanciamento. Aliás, é um dos principais fatores, né, que possivelmente estão por trás do underachievement, do superdotado com baixa performance escolar, justamente o fato de não se contar com um ambiente que o reconheça, que o acolha, que o valorize. Então fica sempre aquele distanciamento por causa de uma visão incompleta. E interessante, Átila, nessa sua fala, né, eu sabia da minha condição desde criança, mas eu fui identificada com certeza na vida adulta. E eu achava que a maioria dos superdotados era igual eu. Desenhava, tocava, sabia ler e escrever desde pequenininho, né? Coordenação motora boa. Esse era o meu pensamento. Depois que eu comecei a ver os relatos, a ouvir, a vivenciar isso, eu comecei a entender que pode ter, né, uma área em nível muito alto, né, uma área só. Pode ter duas, pode ter três, pode ter as quatro. No meu caso, eu tenho as quatro. Né, é até bom ressaltar que nesse processo de desenvolvimento dos estudos, do conhecimento sobre a área e das políticas públicas também para atender essa categoria, nós devemos ressaltar que o Ministério da Educação brasileiro está muito bem com relação às políticas públicas educacionais, ele concebe essa possibilidade da superdotação como um processo dinâmico e multifacetado, no que diz respeito a diferentes áreas. Tanto a definição oficial de superdotação para as políticas públicas educacionais do Brasil dizem respeito justamente ao que nós estamos comentando, que são pessoas com elevada capacidade e ou potencial em diferentes áreas, acadêmica, liderança, artística, esportista, né, no caso da psicomotora. E, aliás, uma das coisas que eu mais gosto dessa definição é porque fala na capacidade... são estudantes com elevada capacidade e ou potencial. Por que isso é importante? Porque muitas vezes esse potencial, essa criança, esse jovem, ele, embora tenha altas habilidades, ele ainda não mostrou exatamente aquilo de que ele é capaz. Então, olha a importância da escola e aqui dos psicopedagogos enquanto agentes articuladores, vasculhadores, conhecedores e instigadores, né? Aqueles que procuram participar do processo de identificação, que atuam junto a professores para ajudar. Olha, vamos conhecer as altas habilidades, como é que se caracteriza, como é que se identifica um aluno com altas habilidades. E aí o ideal é que seja uma equipe multiprofissional com pedagogo, psicólogo, psicopedagogo, né? E aí o psicopedagogo atua como esse agente capaz de reconhecer, de ajudar, propondo ações, elaborando o plano educacional individualizado, né? Que aqui o tema da nossa live é como a escola atender esses alunos. A gente já começa por pontos centrais, que como não poderia deixar de ser, em nome de uma abordagem com foco, que é o que? Conhecer a temática em suas especificidades. O que são altas habilidades, superdotação? Qual o papel da sincronia do desenvolvimento nela? Qual o papel das sobreexcitabilidades nela?
As características de um superdotado sempre são positivas? Qual é o lado negativo? Qual o possível lado negativo dessas características? Então, de posse desse instrumental, o psicopedagogo orientar a escola e ir para uma outra etapa, que é o quê? Participar do processo de identificação. Posteriormente, nós temos o quê? A elaboração do PEI. Aqueles alunos que foram identificados como pessoas com altas habilidades merecem um PEI, um plano educacional individualizado. E aí o psicopedagogo vai ter um papel extraordinariamente importante aí, como um articulador. Sendo sua especialidade o processo de aprendizagem humana, então ele vai ter um papel muito importante aí em convidar as partes, família, escola, o próprio aprendente, para um processo de planejamento específico. O que é que nós vamos fazer com esse aluno? Quais as adaptações em termos de metodologia de aula, em termos de ações propostas no contraturno, como atividade de enriquecimento? As atividades vão precisar de algum ajuste, então são caminhos centrais nesse processo de atendimento junto à escola. Lamentavelmente, né, Tatiana, a gente tem que admitir que nós precisamos ainda muito penetrar nas nossas escolas com informação. E aí tem um termo que eu gosto de usar, que a gente, como psicopedagogo, participe disso, não com vara de açoite e também não com a ilusão da varia de condão, né? Com muita realidade, com comprometimento, com técnica, com estudo, porque é dessa maneira que a gente vai conversando, vislumbrando possibilidades, sem vara de açoite e sem varinha de condão, porque aí é ser irresponsável, né? Sair vendendo propostas, não é assim. O processo educativo tá cheio de pessoas vendendo propostas. Rico, dinâmico. Educação é um processo que, além de ensino-aprendizagem, de metodologia de ensino, é um processo de vida. Você está lidando com vida, são histórias de vida que se entrelaçam também. Então, a gente tem que ter responsabilidade para conhecer a heterogeneidade desse processo. Tem duas perguntas aqui, Átilas. Acho melhor responder, porque vai subir nos comentários, às vezes a gente se perde. Elinho Dantas perguntou: a criança com altas habilidades são difíceis de socialização? Um dos problemas mais relatados junto a crianças com altas habilidades diz respeito à socialização. Vamos lá. Alguns fatores que podem estar por trás disso é o seguinte. Primeiro, não é que a criança não queira se socializar, mas muitas vezes, por conta dos seus interesses, ela não encontra pares da mesma idade para conversar. Né? Então, por exemplo, a criança tem 7 anos de idade e o tema preferido dela é a história medieval. Então, não é comum que nessa faixa etária a gente tenha crianças com esse interesse temático. Então, qual é a tendência da criança no ambiente escolar? Se isolar. Não porque ela não queira ter amigos, mas porque os colegas que estão ali não compartilham do seu interesse. Não é que esses colegas são melhores ou piores que ela, não. É uma questão de que eles não estão tendo como denominador comum esse interesse. Um outro ponto importante, que aí já lembra, inclusive, a teoria das múltiplas inteligências de Gardner, é o fato de que algumas crianças com altas habilidades de superdotação, elas têm um pensamento reflexivo muito intenso. Elas buscam o sentido, a natureza, a funcionalidade das coisas, o próprio sentido da vida. E isso pode também acabar levando-as para uma dimensão muito mais introspectiva, né? E ainda nós temos a questão da própria sobreexcitabilidade. No âmbito das altas habilidades, nós precisamos considerar essa dimensão, que é uma possibilidade, segundo a qual o superdotado ele sente o mundo com mais intensidade. Então, uma amizade, uma má resposta, um olhar, pode ser mais vivido, pode ser mais interpretado por uma pessoa com altas habilidades do que para uma pessoa numa situação, uma pessoa, digamos, neurotípica, digamos assim, né? Normal, provavelmente.
Então, isso, mais uma vez, evidencie-se, não significa que o superdotado é melhor que ninguém, ou que a pessoa seja, ou outra pessoa seja melhor que o superdotado. O que nós temos é o quê? É o reconhecimento de que existem diferentes condições das pessoas que precisam ser reconhecidas por uma convivência pacífica, qualitativa, né? Mas a própria sobrecitabilidade também pode trazer algumas dificuldades para a pessoa. Vamos supor, está aqui eu e a Tatiana. Então, eu tenho sobrecitabilidade emocional, a Tatiana comentou, foi grossa comigo em algum ponto. Então, eu posso, por conta da minha sobrecitabilidade emocional, supervalorizar isso para além do normal, para além do que seria saudável. E aí já se evidencia a importância do reconhecimento da dimensão emocional, do psicólogo nesse processo, para ajudar nessa gestão emocional, para ajudar nesse ponto. Então, só para terminar esse ponto, Tatiana, tem um caso, inclusive, bem interessante que eu estava lendo no estudo. Uma criança com altas habilidades estava com problemas na escola de socialização, então a equipe, no primeiro momento, cogitou a possibilidade de autismo. Esse caso foi relatado no artigo científico, a criança estava com muita dificuldade de socialização, não conversava muito com os colegas. Gente, quando essa criança foi identificada com altas habilidades, ela foi colocada com pessoas para conversar sobre os seus temas de interesse, todo mundo ficou pasmo, porque o menino falava por quantas juntas e cotovelos, na expressão popular, né? Falava demais. De baixo rendimento, né? Que demonstra baixo rendimento, que camuflam, né? Não é nesse... Então, muitas vezes, se por um lado a superdotação pode, cada caso é um caso, se por um lado a superdotação pode trazer uma dificuldade de relacionamento por conta da alta intensidade emocional, por conta de uma busca mais existencial, uma busca mais intensa do sentido da vida, que pode levar a reflexões muito profundas, a pessoa a um estado de reclusão muito intenso. Por outro, nós precisamos pensar, ainda, essa criança não está falando muito, não está conversando muito. É porque ela não quer? Ou é porque ela não está tendo um ambiente com pessoas que conversem com ela sobre o que ela quer conversar? Né? Então, é interessante a gente refletir sobre isso. É bem interessante, excelente as suas colocações. E exemplificar e ilustrar mais fácil ainda para o pessoal entender, né? Tem outra pergunta. Como trabalhar as funções executivas em altas habilidades superdotação? Bem, as funções executivas, e aí entra a questão da sincronia também, nem sempre... Eita, Tatiana, e lá vem os mitos para a gente ir derrubando. As funções executivas dizem respeito à capacidade de organização, né, do nosso sistema nervoso central, né, nosso cérebro, no que diz respeito à concentração, atenção, planejamento. Então, logo se vê, são funções essenciais para a nossa vida prática e para o processo de aprendizagem na escola, na faculdade e fora dela, onde nós aprendemos e temos uma vida cotidiana. Então, o que acontece? Muitas vezes, e aí é mais um mito a ser derrubado, se espera que a pessoa com altas habilidades seja toda organizadinha, planeje tudo, se concentre muito. Ai, mas eu não entendo. Ricardo, me disseram que Ricardo tem altas habilidades. Como é que Ricardo tem altas habilidades? Ele não para quieto na sala. Ele não planeja nada, ele não se concentra, ele é desorganizado. As funções executivas do Ricardo estão, venham com outra. Altas habilidades nunca. Só que aí, gente, nós temos que compreender o seguinte. As altas habilidades nem sempre vão contar com funções executivas altamente, em alta performance no que diz respeito à organização, a planejamento. E aí, um dos pontos, aliás, que a gente precisa considerar dentro dessa fala é a própria sobreexcitabilidade psicomotora também. E a sobreexcitabilidade intelectual. Vocês lembram que eu falei agora há pouco na sobreexcitabilidade emocional, que é aquela alta intensidade das emoções, aquela coisa muito
eita, um frenesi, uma coisa emocional muito intensa. Isso também pode acontecer no que diz respeito a um âmbito psicomotor, aquela criança inquieta demais, com energia demais. Muitas vezes até se confunde o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por conta de quê? É um corpinho que está com muita energia, é um sistema nervoso que está processando muita informação. Então, essa energia, muitas vezes, pode se manifestar no corpo também, sobre excitabilidade psicomotora. Então, a criança pode apresentar dificuldade para se concentrar, para manter-se quieta. E, embora possa acontecer casos de TDAH com altas habilidades, muitas vezes se descarta as altas habilidades e acha-se somente que é TDAH. E, muitas vezes, nem tem TDAH. É só altas habilidades que se manifestam aí a sobreexcitabilidade psicomotora. Mas, então, como... E a intelectual? Onde o pensamento da criança, do jovem, é tão rápido que a escrita não acompanha, ou a fala não acompanha. E aí a gente já tem o quê? A assincronia no desenvolvimento, né? Uma dimensão é muito rápida e a outra não acompanha. Então, tem crianças com altas habilidades que vão contar e ficam... fica assim, procurando fôlego, às vezes falta a palavra. Ele sabe... né? Exatamente, ele sabe o que quer dizer. Mas a velocidade do pensamento é tão rápida e é tanta informação ao mesmo tempo que ele tem dificuldade de se organizar. E aí, sim, agora a gente chega à questão trazida como ponto principal da pergunta. Como trabalhar isso? Ajudando a criança a se organizar. Por meio de quê, por exemplo? Começar a falar... calma, Eu sei que você quer falar nesse assunto aí que você adora. Agora, vem cá. Se você falar rápido demais, eu não vou lhe entender. E eu quero lhe ouvir. Porque isso que você está falando é muito importante. Você se garante, eu quero lhe ouvir. Vamos lá, mas espera ainda. Vamos pegar um bloquinho de notas e vamos separar algumas coisas. E como eu sei que você está com muita ansiedade para falar, não precisa ser textão, não. Mas vamos colocar em tópicos para se organizar. E outra coisa, quando a gente faz isso com você, fulaninho, pessoinha com altas habilidades, quando a gente faz isso, quando eu estou fazendo isso com você, eu não estou matando a sua ideia. Eu estou valorizando ela, porque se você falar muito rápido, a gente não vai entender. E eu quero curtir cada coisinha que você quer falar. Então vamos escrever para a gente aproveitar, curtir ao máximo isso que você quer trazer. Então não precisa a gente bater de frente, virar um tanque de guerra e declarar guerra e marcar posição, porque aí sim começam a vir os problemas da criança achar que ninguém me escuta. O que eu falo é besteira, eu não tenho com quem conversar, eu não tenho espaço para colocar isso. Na hora que eu vou falar, todo mundo, ninguém tem paciência para me ouvir, manda logo eu calar, e aí eu vou perdendo o interesse de falar. E aí pode até se agravar e a pessoa começar a se achar incompetente. Estou. Eu falo muita besteira, ninguém quer me ouvir. Quando, na verdade, é um processo de ajuda, de suporte que é cabível e necessário, e inclusive vai na perspectiva da metacognição, que é você ajudar a criança, ajudar o indivíduo a conhecer como seus processos mentais acontecem e como ele pode se planejar. Gente, por incrível que pareça, tem muitas crianças com altas habilidades que estão tirando notas baixas na escola com pleno domínio do conteúdo. Mas por quê? Porque estão com dificuldade de expor esse conteúdo de forma escrita. E por quê? Porque falta um suporte, uma orientação que lhes ajude nesse processo. As informações eles têm ali, eles estão precisando de uma ajuda, de alguém que lhes oriente no que diz respeito a organizar as suas ideias. E fazer isso, gente, aí vem a história da variante de condão, viu? Psicopedagogo não tem variante de condão. É um processo contínuo, requer envolvimento afetivo, de respeito, da criança, do jovem se sentir acolhido, valorizado, né? Sem o tanque de guerra, mas com conhecimento. Um exemplo, post-it, aqueles bloquinhos de anotações. E não desencorajar, exigir logo da criança no primeiro contato um texto, uma redação com 30 linhas, não.
Aliás, em nome da sincronia e pela velocidade do pensamento, muitas vezes são alunos que detestam tirar do quadro, são alunos que detestam fazer tarefas escolares, porque alegam muitas vezes, eu já sei esse conteúdo, essa questão já sei fazer, já fiz na escola, já vou ter que fazer em casa de novo. Não é porque não sabe muitas vezes. Muitas vezes é porque o ritmo do pensamento não acompanha, né? O ritmo da escrita, o desejo de escrever não acompanha o ritmo do pensamento. Ler e escrever são atividades mais lentas do que o pensamento dessas pessoinhas que estão a 1000 por hora. Então, nós precisamos reconhecer isso e ajudar essas pessoinhas a ir trabalhando essa necessidade de organização. Um exemplo. Eu peguei, vamos supondo aqui, estou com a Fabrícia. Fabrícia tem 11 anos de idade, tem altas habilidades. Fabrícia ama fazer animações digitais. Fabrícia está passando horas em casa sem fazer outras atividades, trabalhos escolares, se detendo em fazer animações digitais. O que é que eu posso fazer? Fabrícia, vem cá. Vamos conversar aqui, Fabrícia? Você está cursando a sua série aqui? Os coleguinhas lá da outra série, lá da série inferior à sua, estão vendo um conteúdo sobre energias renováveis. Fabrícia, eu sei que você vai se garantir em fazer um vídeo de animação digital sobre esse conteúdo que eles viram lá. Agora, Fabrícia, vem cá, eu preciso da tua... A gente não pode fazer de qualquer maneira, né, Fabrícia? Então, vamos fazer uma pauta de organização antes? Eu quero que você faça um planejamentozinho comigo. Eu vou fazer junto com você. Vamos colocar um título e vamos separar em 3 tópicos. O que é que você vai fazer em cada um deles? O que é que vai ter na parte 1 do seu vídeo? O que é que vai ter na parte 2? O que é que vai ter na parte 3? Você já está ajudando Fabrícia a se organizar, partindo do que ela gosta. Você não está mandando ela abandonar aquilo ali dela. Mas você está começando o quê? A dar um direcionamento e ajudando ela a se organizar, né? Então, são coisas que são importantes. Só mais um exemplo que eu prometo, Tatiana, passar a bola para você. Eu vou ficar horas e horas ouvindo você, eu nem quero perguntar nada, só quero ouvir. Vamos dar aqui um exemplo do Ricardo. Vamos supor, é um caso fictício. Ricardo tem 11 anos, tem altas habilidades e está com sérios problemas em não querer fazer atividades na sala de aula. O negócio de Ricardo é falar. Ricardo ama falar e aparecer na sala. Então, olha aí, o que acontece? O professor de português fala, meu Deus, se o Ricardo tivesse a energia que tem para falar, se apresentar para os colegas, para fazer as atividades de português, ele seria um dos melhores alunos da classe. Eu ficaria muito feliz. O que é que a gente pode fazer com o Ricardo? Ricardo, vem cá. Vamos planejar um jornalístico para você mostrar na turma ou então para outra turma. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma reportagem, você vai ser o apresentador, a gente vai colocar uma tela digital de fundo, se for o caso, chamar a Fabrícia para ajudar. Coloca uma tela digital de fundo, vamos simular um estúdio jornalístico e você vai arrasar, você vai falar. Pronto, você já vai estar valorizando a fala do Ricardo, sua expressividade verbal e corporal. Só que nós vamos, Ricardo, fazer um estudo antes. Vamos combinar um horário antes e vamos pesquisar juntos uma matéria para a gente fazer esse jornal. Então, aí você já está trazendo o Ricardo para o mundo da leitura. Ó, pesquisa. Quando você vai selecionar o material, você já está convidando o Ricardo para quê? Planejamento. Que foi até a pergunta que a gente viu agora há pouco. Seleção de informações. Você vai ver um bocado de coisas com o Ricardo. Vocês vão ter que selecionar alguma coisa. Então, você já vai estar trabalhando seleção de informação. Ricardo, já está aqui o conteúdo, já sabemos o que vamos fazer? Vamos planejar nossa pauta agora. Isso aqui é um jornal, é um negócio organizado. Aqui não é coisa de qualquer... não é atitude de qualquer maneira, não. Vamos construir um script. Você está trazendo o Ricardo para o planejamento e para a escrita. E aí, depois, meu filho, passa a bola para o Ricardo, grava e arrebenta aí de audiência. Então, aí, né, não precisa você virar o tanque de guerra, declarar guerra para o Ricardo e faça do meu jeito, ou então não aceito. Não. Nós precisamos conhecer o aprendente naquilo que ele é,
Quem é o aprendente? Qual o seu perfil? Quais são suas aptidões? Quais são suas capacidades? Quais são suas dificuldades? E aí, tem outro mito que precisa ser derrubado. O superdotado tem dificuldades, sim, senhores. E necessidades. Quais são as necessidades? E como o tema da nossa live é como a escola a fazer isso, nós temos um referencial extraordinário, a BNCC. Atender um superdotado na escola, que, aliás, é um direito, diga-se, no âmbito do atendimento educacional especializado, no âmbito da Política Nacional de Educação Especial, nós precisamos considerar que o aluno com superdotação precisa ser, não precisa ser isolado do processo educativo, criando uma bolinha para ele, como se ele quebrasse a normalidade da escola. Agora vamos ter que mudar tudo por causa do Ricardo, por causa da Fabrícia. Não. Não é mudar tudo. Mas também não é ensinar todo mundo da mesma forma, quando, na verdade, as pessoas têm características e necessidades diferentes. Mas... Ser flexível, né, Atlas? Ser flexível é algo... Eu vejo, assim, eu vejo a sala de aula como algo que em formato de leque. É assim. Exatamente. Só que assim, aí, Tatiana... Eu não sei como que não conseguem ver isso. Eu tenho essa visão. Uma Bíblia para a escola, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Quando eu e a Tatiana estamos falando aqui que a altas habilidades é um universo que abre para diferentes caminhos, isso é uma verdade? É. Mas nós não podemos fazer dessa verdade uma tentação de achar que olhar para esse universo amplo nos tira o foco. Porque aí é um perigo. A gente achar, não, é muito amplo, é muito amplo, é muito amplo, é muito amplo, e acabar não tendo foco. E aí, no âmbito educacional, quem é que já nos ajuda a orientar? Quem é que nos ajuda como bússola nesse caminho? A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi muito feliz em ter como eixo central não conteúdos curriculares, mas o quê? Competências e habilidades, objetivos de aprendizagem. Então, você deixa de olhar o ensino como algo mecânico, encerrado em conteúdos do conhecimento enciclopédico como fins em si mesmo, para você trabalhar competências e habilidades. E isso, gente, dá uma segurança maior, dá uma qualidade maior para o professor, encaixar as necessidades do aluno, o potencial do aluno e o que ele trabalhar, considerando esse norte fundamental que é a BNCC. A BNCC é para todos. E assim, dá para encaixar muitas coisas, né? Eu acho assim, muitos acham que é uma coisa muito difícil, né? Você trabalhar ali com um aluno superdotado, ou entra um aluno com deficiência, ou algum transtorno do desenvolvimento. Mas se o professor tem que ser flexível, ele tem que ser criativo e olhar a sala como um todo. Né? Não é olhar pontinho por pontinho. Não, esse aqui eu faço um plano, esse aqui eu faço outro, esse aqui eu faço outro. Você consegue fazer tudo com um plano só. Você consegue nivelar a sala, nivelar que eu falo, não é régua, é assim, entendeu? Em formato de montanha, para que a gente consiga subir todo mundo junto, né? E aí, quando se conta com uma estrutura de uma sala multifuncional, de uma equipe multiprofissional como psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, agentes externos como professores de robótica, de xadrez, de teatro, logicamente que você pode fazer um trabalho no contraturno muito mais especial, muito mais focado, especializado, né? E a gente sabe que a vida de professor também já estive em sala de aula, já estive na realidade pública, privada. A gente sabe que muitas vezes não falta o desejo, falta o recurso, né? E o professor, a gestão também, muitas vezes. Não é que falte a vontade, falta o recurso, mas há muitas possibilidades e o importante é considerar o aprendente em suas capacidades, necessidades, dificuldades, suas aptidões e fazer disso pontos de partida para diferentes possibilidades, como a gente tem visto aqui alguns exemplos, né? Tatiana, um exemplo aqui, um aprendente, por exemplo,
que nas outras habilidades, digamos, Guilherme tem 7 anos, e Guilherme está com muita preguiça para escrever, porque o Guilherme alega que já sabe, e o Guilherme alega que, ai, mãe, isso aí é para eu copiar, eu já sei, não precisa de copiar não, porque ele está com preguiça, porque o ritmo da mão não acompanha o ritmo do pensamento, que a mente dele já está lá na frente. Mas o Guilherme não vai poder passar a vida toda fugindo da escrita, né? Então, o que a gente pode fazer? Guilherme, você gosta muito de história, não gosta? Você ama a história, não ama? Vamos fazer o seguinte, Guilherme. Guilherme, eu soube que você adora falar de Segunda Guerra Mundial. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ser o Winston Churchill, da Grã-Bretanha, e você vai ser o Benito Mussolini, da Itália, 2 inimigos. Vamos escrever carta um para o outro. O que é que eles escreveriam um para o outro nesse determinado momento aqui do estado de guerra? Você está reconhecendo aquilo de que Benício gosta, né? De que... Eu já usei o nome de tanto aprendente. Quem é esse agora, Tatiana, por favor? Agora é o Guilherme. Guilherme. Então, você está partindo do que o Guilherme gosta e está convidando o Guilherme para o universo da escrita. Você não está declarando guerra ao Guilherme. Guilherme, se você não fizer isso agora, você vai ficar 3 horas sem videogame, você vai ficar sem sair, você vai ficar sem isso e aquilo. Vamos vislumbrar possibilidades. Logicamente que haverá momentos em que será necessária a educação, a saudável punição dos pais, né? Logicamente que haverá momentos em que será necessária a saudável punição dos pais, um saudável gesto, uma saudável atitude de educação. Mas, olha aí uma possibilidade, convidar Guilherme para fazer essas cartas históricas. Sim, e aí você... tem que ter estratégias, né? Para lidar com o superdotado, é estratégia que tem que ter. Tatiana, você está trazendo o Guilherme para o universo da escrita, dentro de uma temática de que ele gosta. Uhum. Você está trazendo ele para a escrita, você está trazendo ele para conhecer o gênero carta, você está trabalhando... Gente, pelo amor de Deus, quem está conversando... Quem está conversando... Essa carta é entre 2 chefes de Estado. Então, você vai ver o quê? Pronomes de tratamento. Então, olha o tanto de coisas que dá para ser trabalhada aí. Né? E precisou você declarar guerra ao Guilherme? Precisou? Não. Né? Então, você o quê? Ter esse envolvimento, essa conversação, né? E lógico, não é deixar a criança, o jovem, fazer tudo o que ele quer. Nós estamos aqui levantando algumas possibilidades de trabalho. Eu falei que era... Tatiana, eu prometo agora, só mais esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, a Laína fez uma pergunta, mas você já respondeu, eu nem vou falar. Oi. Pode continuar. Samantha, vamos supor aqui, Samantha tem 7 anos e adora mapas, adora bandeiras e países. Aliás, é muito comum isso nas outras habilidades, que a meninada ama conhecer países, bandeiras, né? Muito comum isso. Então, meu Deus, na escola essa menina está me dando trabalho, ela fica falando demais em bandeira e está me dando trabalho em português, o que é que eu faço? Eu tenho que chamar a mãe dessa menina, tenho que chamar o pai dessa menina para conversar. Gente, Samantha ama bandeiras, ama países. Vamos propor a Samantha que simule um agente de turismo. Vamos imaginar, vamos criar uma galeria com Samantha, onde ela vai pintar digital ou manualmente bandeiras de países que ela gosta, que ela conhece, e fazer um corredor na escola e ela convidar coleguinhas até de outra turma. E ela vai ser a guia turística. E ela vai produzir um folder informativo para essa turma de turistas. E ela vai falar sobre cada um desses países. Você não está matando o que Samantha sabe, o que ela gosta. E você está dando um espaço para trazer ela para o mundo da escrita, porque ela vai produzir a bandeirinha, criatividade, arte e coordenação motora, no ato da produção da imagem. Você está trazendo Samantha para o universo da produção criativa. Você está trazendo... Quando a Samantha for produzir um folder para ela entregar para o grupo de turistas que serão os outros coleguinhas, você está trazendo Samantha para o mundo da escrita e para o mundo do planejamento, porque você vai planejar o folder com ela para ser algo bacana.
E você está dando espaço para valorizar a fala dela, a desenvoltura corporal dela. Então, muitas vezes, as crianças acham a escola chata, começam a perder o interesse. Há casos de crianças que passam mal fisicamente na hora de ir para a escola. Por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes não há o reconhecimento na escola do perfil da criança, do que se pode fazer com ela. E, lembrando, isso não significa que a escola seja pervertida, que a ordem da escola seja subvertida. Não. Pelo contrário, nós temos uma BNCC que nos orienta. Nós estamos partindo das capacidades, dos interesses dos alunos, não para eles fazerem o que eles querem dentro da escola, porque nós estamos dando um direcionamento pedagógico a isso. Quando você propõe uma atividade dessa, Samanta, você está trabalhando escrita, você está trabalhando planejamento, você está dando a oportunidade a ela de ela mostrar o que ela sabe e de ela mostrar aquilo que ela gosta na escola. Então, ela vai ver a escola como um local onde ela está tranquila para aprender, para se sentir acolhida e até entusiasmada para aprender. Uhum. Assim, é incrível os exemplos que você usa. Assim, eu fui essa professora que enxerga o aluno, que quer conhecer o aluno, mas só que eu lidei com muitos professores o oposto. Né? Então, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, infelizmente, é o sistema da educação, que muitos têm, né, pensamentos antiquados, né? Igual aqui teve uma pessoa que comentou sobre a questão da escola tradicional se atrapalha o desenvolvimento do superdotado. Né? Muitas estão preocupadas com o vestibular, é conteúdo. Não está preocupado com o aluno em si, está preocupado com a nota que vai sair a fotinho lá do aluno, passei em medicina. Que é uma questão também de política estratégica para a escola pelo seguinte fato. Quando uma escola se especializa para atender o superdotado, ela ganha um potencial de qualificação que melhora o processo dela como um todo, até para os alunos que não são superdotados. Aliás, quando a escola se especializa para atender a educação especial, seja em que categoria for, ela cresce como um todo. Uma escola que se especializa para atender a educação especial, ela acaba, muitas vezes até sem perceber, aprimorando seu processo de ensino para os próprios alunos do ensino regular. Né? Assim, os alunos que não se enquadram no atendimento educacional especializado. E outra coisa, um aluno, quanto mais cedo identificado e atendido, lá na frente ele vai ter chances muito maiores de se dar bem no vestibular, no Enem, porque ele vai encontrar um ambiente seguro, de valorização, de crescimento para ele. E aí ele vai desabrochar e se fortalecer. Né? Excelente as suas colocações. Estou encantada com o seu conhecimento. Precisamos trocar muitas figurinhas, Átila. É que você não tem tempo, mas eu vou alugar você bastante para tirar bastante informação aí. Átila, deixa eu ver aqui uma pergunta que você não respondeu. Gente, ele é tão inteligente que eu passei o roteiro para ele, mas nem precisa perguntar, porque ele já respondeu um tanto de pergunta aí. Então, deixa eu ver aqui, Átila. Espera aí, deixa eu ver uma pergunta que você não respondeu. Você já respondeu essa. Por exemplo, essa aqui você não respondeu assim de forma sintética. Como lidar com as emoções extremas? A inquietude, os questionamentos, a energia. Igual teve uma outra pessoa que falou que as perguntas desafiam o professor na sala. E muitas vezes o professor recebe como um insulto, uma ofensa. É verdade. E aí a gente precisa... um dos motivos que alimentam a gente estar aqui nessa live hoje é a gente sair das trincheiras. Nossa, gente, o mundo já está tão cheio. A gente precisa ser luz. A gente precisa acreditar no bem. Né? Então, muitas vezes, lamentavelmente, acontece do aluno até colocar mal para o professor. Tem alguns alunos com superdotação que acabam sendo ríspidos, né, com professores, acabam não sabendo, não tendo maturidade para colocar determinadas coisas e acabam colocando professores e palestrantes em situações vexatórias.
Isso acontece também. Às vezes o aluno faz consciente, outras vezes é porque ele não, por conta da sincronia, né? A mente, o menino tem 7 anos, a mente é de 18, mas as emoções ainda são de 5 anos de idade, de 3, de 2. Então, gente, lamentavelmente há essas tensões, e aí eu queria destacar de novo. Olha a sobreexcitabilidade emocional. A possibilidade de que o superdotado tenha essa alta intensidade emocional. E isso, gente, pode ajudá-lo muito a vivenciar melhor a vida, captando mais, sentindo mais profundamente, mas também pode acabar trazendo problemas. Por exemplo, de repente a criança se achar responsável pela fome no mundo, pela violência no mundo. E ela traz uma carga de responsabilidade e de culpa que não lhe compete. E ela se cobra demais. Então, isso na relação do professor com o aluno, por exemplo, é muito danoso porque, se por natureza um professor chocar com o aluno já traz um clima de mal-estar, o professor e o aluno, mantendo-se nessa trincheira ao longo de dias, vai gerar no aluno um clima de eu sou péssimo, eu sou horrível, eu sou chato, todo mundo na sala não gosta de mim, eu vou ficar calado, não vou falar o que eu sei. Então ele começa a se matar por dentro, a se desacreditar, né? Então, eu quero muito acreditar na parceria, na palavra parceria. Não é fácil. Olha a varinha de condão, o psicopedagogo não tem varinha de condão. Não é fácil. Processo educacional são relações humanas. São duas pessoas, são dois sujeitos, com histórias de vida, com visões de mundo, com seus brios. O aluno não quer ser humilhado, o professor não quer ser humilhado pelo aluno, não quer transparecer que o aluno sabe mais do que ele. Então, mas eu acredito, eu quero acreditar na parceria como um meio de, como um denominador comum. Porque muitas vezes, gente, o que nos falta é uma tarde a mais um com o outro. Tem um caso de um aluno que morria de medo da professora de matemática dele no ensino fundamental, e aí teve um evento na escola e ele teve que passar a tarde inteira com a dita professora organizando um ambiente. Foi o que precisou para ele ver melhor quem era a professora e para a professora ver melhor quem era ele. E a partir dali se tornaram grandes amigos. Então, é importante, né? Esse vínculo de exatamente. afetividade. Né? E muitas vezes o professor vê o aluno com uma barreira, né? Igual você falou, um muro, olha só por quê. E aí, Tatiana, quando a gente tem uma atividade dessa, por exemplo, do contraturno, vamos montar, Guilherme, um jornal. Quem sabe é uma oportunidade para aí já ir se quebrando barreiras e vendo um professor diferente e vendo um aluno de forma diferente, não como uma medição de forças, mas como uma parceria. E daí vem uma palavra muito forte, acolhimento. O superdotado, uma pessoa com outras habilidades, ele não quer só uma atividade extracurricular. Ele quer envolvimento. Ele precisa se sentir acolhido, né? Ele precisa se sentir, olha, eu sei que aqui eu tenho um parceiro, uma parceira. E muitas vezes ele já vem muito marcado pela exclusão, por ser visto como diferente, como esquisitão. Ah, é o esquisito, é doido. Tá entendendo? Essas palavras tão maléficas, fruto de uma visão maléfica, de uma visão inadequada, que nos motiva a estar aqui. Mas agora eu quero falar um ponto muito importante. O psicopedagogo é o profissional que atua, que tem por objetivo de estudo e ação o processo de aprendizagem humana. Vamos ter muito cuidado. A dimensão emocional é imprescindível a participação do psicólogo nesse processo. Uma coisa que eu gosto muito de defender, eu comento para as pessoas, olha, quando eu digo isso, eu não estou limitando a psicopedagogia. Pelo contrário, eu estou zelando por ela. O psicopedagogo não tem que ficar invadindo competências profissionais de outros, até porque determinadas atitudes são até privativas de determinados profissionais. Então, tem coisas, tem testes que alguns psicopedagogos não podem usar, porque são privativos do psicólogo,
conforme se defende o Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos ter cuidado. O enfoque do psicopedagogo é o problema de aprendizagem. Opa, é o processo de aprendizagem, não só o problema. Ele atua na prevenção de dificuldades, em melhorar o que já está dando certo. Então, falou em aprendizagem humana, a gente traz o psicopedagogo para a roda de conversa. Então, vamos ter muito cuidado. Quando a gente fala em gestão emocional, em análise do comportamento, gente, sejamos responsáveis. Isso aí é da alçada da psicologia. Lógico que, como isso está intrinsecamente relacionado à educação, ao processo de aprendizagem, isso nos interessa considerar, mas reconhecendo o nosso limite. Quem lida mais adequadamente com essa dimensão é o profissional psicólogo. Excelentes esclarecimentos, Átila. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma pergunta e alguma que eu não fiz. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa aqui é interessante. No caso dos alunos, né, que têm interesse pelo futebol, né? São poucas aulas que tem. Eu mesma sou um exemplo, não pelo futebol, mas pela parte da educação física, que eu gostava muito dos jogos, né? São poucas aulas e não supre a necessidade daqueles alunos. Como motivar? Porque às vezes tem aluno que vai só no dia da educação física, só para jogar futebol. E aí, como que faz? Eu acredito muito no poder da interdisciplinaridade. Né? Você pega ali um universo do futebol, eu acredito que o que nós precisamos investir na conversação dos saberes. Né? Nós ainda temos uma cultura pedagógica muito forte de conceber as áreas, os conhecimentos, como fins em si mesmos. Por isso que eu tanto evidencio a importância da BNCC, não trabalhar não focar principalmente nos conteúdos como fins em si mesmos, mas sim em competências e habilidades. Então, vamos pegar aqui, vamos aproximar as áreas para conversar. Quando você gosta de futebol? Nós temos aí uma coisa que foi muito falada agora, o quadro de medalhas das Olimpíadas. O ranking do Campeonato Brasileiro. Gente, é matemática pura. Saldo de gols como elemento que acaba... Vamos supor, o time empatou ali. Então, qual vai ser um critério que vai determinar a posição de um time ou de outro na tabela do Campeonato Brasileiro? O saldo de gols. Posse de bola. Está sendo transmitido ali. E nesse momento, a posse de bola está 57% para o time da Tatiana e 23% para o time do Atlas, e o restante, a bola está indo para a torcida, porque os jogadores estão chutando errado, e alguém está perdendo tempo de bola ali na arquibancada. Gente, vamos cogitar. Gente, vamos pensar como é porcentagem. Como é que se calcula a porcentagem do tempo de bola? Vamos aqui, recordes do futebol. O gol mais rápido, o gol mais de longe. E aí nós já trabalhamos o quê, gente? Distâncias. Velocidade. Velocidade, exatamente, velocidade. Nós temos a transação entre jogadores. Ah, o fulano de tal, mega famoso, saiu do time tal e vai para o time tal. Vai ser tantos euros. Vamos fazer uma conversão dos euros para o real? Quanto é que vale? E aí você já está trabalhando o quê, gente? Geografia, a zona do euro, as diferentes moedas pelo mundo, né? Você está trabalhando empreendedorismo, moedas diferentes, conversão de valores, taxa de câmbio. Então, olha o quanto a gente tem de oportunidade, né? Você pega os símbolos dos times, você tem um ponto de partida para trabalhar heráldica, né? A heráldica, a arte de fazer escudos e brasões. E aí você vai para a história, uma coisa que nasceu lá na Idade Média, nos conflitos medievais, para marcar patrimônios familiares. Então, nós precisamos
colocar essas coisas para conversar. Arte, educação artística, gente, ela está nos emblemas dos times de futebol. Língua portuguesa, de onde é que vem o nome Vasco da Gama? De onde é que vem o nome Flamengo? De onde é que vem o nome Corinthians, São Paulo? E aí, história, qual é a história desses clubes? E aí você acaba trabalhando história também aí, né? Então, até outros pontos, por exemplo, quando você vê que o futebol na década de 70, que o tricampeonato brasileiro, que o Brasil como tricampeão da Copa do Mundo, melhor dizendo, acaba incentivando a venda de televisores no Brasil na década de 70, você tem história e geografia econômica do país. Tudo a partir do futebol. Então, veja que há possibilidades. Agora, qual é o problema? As trincheiras. Fulano gosta de futebol, a tia de geografia não fala nada de futebol, o professor de matemática não fala nada de futebol, só onde eu vejo futebol é na educação física. Eu gosto de futebol, e se eu vou para a educação física, não me interessa as outras, porque eu não vejo nada. Ninguém nas outras disciplinas conversam daquilo que eu quero. Conversam comigo. Então, volta àquela questão. O professor fazer isso não é subverter, não é perder o seu papel, não é perder a condução, não. É olhar para o interesse do aluno e fazer dele um ponto de partida, não a esmo, não no oba-oba, vamos fazer tudo que você quiser, não. Mas fazer disso um ponto de partida, canalizando com objetivos de aprendizagem. Referencial para isso, nossa BNCC. Então, se nós vislumbrarmos, pessoal, tem Galvão Bueno, por exemplo. Gente, você ser locutor de futebol, você tem um linguajar próprio. Isso é linguagem oral na língua portuguesa, minha gente. Olha, a gandula, por exemplo, que é aquele que vai pegar a bola quando a bola sai do campo, a etimologia nos explica que gandula é em homenagem a um senhor lá da Argentina, de sobrenome Gandula. Salvo engano, a história é essa, no livro, salvo engano, me perdoe a imprecisão no momento, do Gabriel Perissé, sobre a etimologia. O sobrenome dele era Gandula. E ele ia pegar a bola para os colegas e pegou o nome. Então, olha aí, gente, as histórias que há por trás. Maracanã, de onde é que vem o nome Maracanã? São Januário, de onde é que vem esse nome? Então, fazer daí um ponto de partida. A leitura desses hinos de futebol é uma linguagem, poesia, gente. Estudo poético, a rima, o significado das palavras. Então, é possível, né? Nós precisamos pensar nessas possibilidades, sair da zona das trincheiras e começar a pensar em possibilidades, colocando as áreas para conversar. Porque senão vai ficar todo mundo entrincheirado. E eu sei, não estou cobrando do professor, porque eu sei que é difícil, é uma agenda intensa no cotidiano para dar conta de tanta coisa. É um ser muito cobrado. Mas nós estamos conversando aqui sobre possibilidades, né, necessidades que há nesse contexto de atendimento ao aluno com altas habilidades, e porque estão também outros alunos com TDAH. Então, algumas possibilidades se enquadram para outros alunos também. Daí a ter falado que uma escola que se especializa para a educação especial, ela aprimora seu próprio processo para outros alunos que não estão no âmbito da educação especial. Sem contar a troca de experiências, né? Por exemplo, às vezes tem eu ali numa sala, você na outra, e aí os outros todos têm um pensamento, né, para frente. Nós pensamos assim, vamos usar aqueles dois que eles vão ser úteis para nós. Não, comigo foi o contrário. Foi pedra para todo lado. Até interessante, Tatiana, que a gente lembra o seguinte. Foi falado aqui sobre a questão da socialização da pessoa com altas habilidades. Então, por conta dos seus interesses, muitas vezes ela pode preferir a companhia de pessoas mais velhas ou de pessoas mais novas, né? Então, o que é que acontece? Quando uma criança dessa está num contexto favorável de socialização,
como no caso da Samantha, que pegou coleguinhas de outra classe e foi ser guia turística deles, sobre as bandeiras, falando sobre os países, é uma socialização que está sendo trabalhada aí. Porque todo mundo precisa disso. Uhum. Agora não adianta forçar, tem que ser um processo inteligentemente pensado. Sim. Sim, tem que ser aos poucos. E contribuir com essas trocas, né, de um para o outro, né? Porque assim vai crescendo. Além disso, Exatamente. tem uma pergunta. Aceleração de série. Como conciliar cognitivo e emocional em sala de aula? Pois é. Aliás, a pergunta ela já começa com uma resposta implícita. Uhum. Não se recomenda que a aceleração de série ocorra somente pela dimensão cognitiva. Como é que está o aluno? O aluno está emocionalmente maduro para essa aceleração? Porque Uhum. pode acontecer do aluno estar muito bem capacitado do ponto de vista intelectual para acompanhar os conteúdos da série vindoura, entretanto, a sua dimensão emocional destoa disso. Então, de repente, o seu vínculo de amigos, seu vínculo afetivo, está todo na série anterior. Então, muito embora ele tenha condições intelectuais de acompanhar o conteúdo, acaba havendo um enorme desgaste e até mesmo casos em que o aluno volta para a série em que estava, porque não acompanhou por conta de uma dimensão comportamental emocional. Então, o ideal é que a aceleração aconteça quando o emocional esteja também favorável, e não somente a dimensão cognitiva. Tem um caso, gente, que de uma criança, gente, essa criança nas séries iniciais, ela foi e voltou, gente, parecia um ping-pong, gente, foi extremamente danoso para essa criança. Essa criança ela vomitava na hora de ir para a escola. Por quê? Foi um processo tão danoso para ela, em que a dimensão cognitiva foi observada, mas o emocional não foi. E aí, você pode acontecer de você levar o aluno para a sede da aceleração e ele não se encaixar emocionalmente e voltar? Pode. Agora, é muito importante que a gente evite situações traumáticas. Porque você imagina para a criança também, não estou dizendo que aconteça com todos que passem por esse processo de aceleração, mas é uma possibilidade que nós devemos cogitar. Vamos imaginar que eu pego a Tatiane e acelero a Tatiane ali ela está no terceiro, eu acelero ela para o quarto. Aí a Tatiane pega, ficou ali 3 semanas. Ai, não, Tatiane, não deu, vamos voltar. O que é que pode ficar para a Tatiane? Eu desaprendi. Eu sou incapaz. Né? Então, assim, tenhamos esse cuidado. E aí eu advogo a importância do profissional psicólogo participar desse processo. Por isso que nas outras habilidades, e aliás, para a educação especial como um todo, tanto se privilegia a abordagem multiprofissional, na identificação e no atendimento. Excelente. Olha, Atlas, eu estou encantada, pessoal aqui comentando, amando a live. Foi Bom, gente, muito, muito, muito muito rica. obrigado, muito obrigado. E olha, nós vamos ter um sorteio hoje que de uma aula comigo. Então, você vai enviar para mim um número no WhatsApp de É, 1 a 18, e aí o pessoal aqui vai mandar para mim quem que vai ganhar essa aula comigo. Vamos ver, pode começar. Manda lá para mim no WhatsApp, e tá aí eu vou bom. ficar de olho aqui no pessoal. Já agradecendo aí a participação de todos, do Atlas, pela disponibilidade. Vamos lá, pessoal. Pode mandar os números de 1 a 18. Já chegou aqui o número que ele escolheu. Vamos ver quem que vai ganhar aí uma aula comigo, ó. Lembrando que eu dou aula de piano, teclado, flauta, artesanato, enriquecimento curricular e várias outras coisas. Bárbara! Bárbara, você conseguiu, Bárbara! Parabéns! A Bárbara conseguiu. Então, Parabéns, mano.
Mais uma vez, obrigada. Nós temos que fazer outra live, porque nós temos muito, muito assunto aí para colocar, né? Para divulgar para o pessoal. Cada um que chegou aqui, que disponibilizou seu tempo para nos ouvir, meu muito obrigado. Isso é muito importante. A gente fala tanto em tirar as altas habilidades da invisibilidade e o caminho é esse. Então, gente, meu muito obrigado. Muita luz para cada um de vocês. Então, Muita vamos luz. nos despedindo, né? Boa noite, Atlas, e até a próxima. Boa noite. Tchau, gente.